Bom, gente, em aula 11, antes de passar para o próximo ponto, faltou fazer alguns comentários, mas vai ser bem rápido a respeito da poluição da água, especialmente do solo, né? Porque vocês viram, por exemplo, uma ilustração que eu coloquei, né, do exemplo de um lixão. O lixão geralmente, né, recebe pessoas, né, que procuram materiais, né, para o próprio sustento, especialmente materiais recicláveis, né? Então, existem algumas doenças, né, decorrentes aí da contaminação, do contato, né, com, por exemplo, com lixo resíduo sólido urbano, e decorrente à presença de vermes, né, de micro-organismos, né, nesse solo contaminado, mas também possíveis contatos com metais pesados, né? Vamos supor aí que alguém tenha lá um mercúrio velho, né, daqueles de bulbo de mercúrio, um termômetro velho de bulbo de mercúrio, e joga lá no lixo comum e cai no lixão. O contato com o mercúrio pode causar problemas à saúde. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre problemas, enfermidades provocadas por cada metal, mas muitas vezes pode causar problemas, danos cerebrais irreversíveis, né, problemas do sistema nervoso, tá? O contato com mercúrio, às vezes o contato com chumbo, tá? E fala-se muito isso também porque o lixo, como falei no vídeo anterior, é qualquer coisa que a gente joga fora, que não tem mais serventia para nós. Às vezes, poderia ter serventia para os outros, que pega o material e leva para reciclagem, ou simplesmente algum material que as pessoas reaproveitam. Por exemplo, um pote de conserva, ou um material escolar usado, ou algum eletrônico, ou até mesmo uma coisa que o pessoal joga muito fora, por exemplo, carregador de celular. Então, às vezes, a pessoa joga fora, joga no lixo comum, aí vai para o lixão, às vezes a pessoa pega o material que já está devido, né, processo de amassamento dentro do caminhão, contato com contaminantes, por exemplo, comida estragada, fezes de animais, sei lá, a gente pode pensar em tanta coisa, né? Tem gente que joga até cadáver de animais, né? Então, aquele material que tinha serventia antes de ir para o lixo, ao chegar no lixão não vai ter mais. Às vezes as pessoas, né, jogam no lixo comida que às vezes a pessoa não gosta de um determinado alimento, já joga fora, ao invés de doar. Às vezes não doa, né, porque depois que você abre o material, abre a embalagem, já não convém doar para alguém a embalagem já aberta. Vamos supor um pacote de bolacha, de pão, o que seja. Né? Então, muitas vezes a pessoa joga fora. Aí, o material que até então poderia ser usado, até mesmo consumido, né? Pensando no alimento, alguma bebida, já no lixão já perde totalmente o controle, enfim. Mas o que acontece? Não se sabe o que tem naquele lixo. Pode não ter nada, pode ser pedaço de isopor, papel, plástico, mas pode ser algum metal pesado existente em algum eletrodoméstico, celular, carregador, qualquer, notebook, o que seja. Tá? Então, o intuito de instalar aterros sanitários é diminuir esse contato do ser humano ao lixo. Contato dessas pessoas ao lixo. Claro que tem toda a implicação aí que as pessoas que vão correr atrás de material nos lixões é porque não tem emprego formal, enfim, né? Procura alguma coisa para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Mas, como falei, aterro sanitário é uma forma de controlar os resíduos gerados, né, com, no caso, o chorume, os gases, né, o gás de aterro, né, que em outros países, né, países de língua inglesa, eles separam o gás de aterro sanitário, que chama landfill, o biogás, que é o biogás proveniente da decomposição de dejetos de animais, de matéria orgânica, matérias orgânicas em geral, né, resíduos florestais, resíduos agrícolas, ou até mesmo esgoto. Tá? Então, quando fala em contaminação do solo, podemos falar em contaminar o lençol freático e beber dessa água contaminada. É algo muito comum quando, por exemplo, instala-se uma fossa perto de um poço de abastecimento, né? Que aí a pessoa pode
passa mal, né? Tem um problema estomacal, né, decorrente de água contaminada, tá? Devido a algum elemento contido aí no esgoto, tá? Porque cai naquilo que eu falei para vocês antes, né? O que tem na urina e nas fezes? É tudo que a gente consome, inclusive medicamentos, vai saber, né? E aí tem esse contato, a pessoa andando, por exemplo, no piso contaminado, que pode ser contaminado por causa de lixo, no lixão, ou contaminado decorrente à presença de resíduos de mineração, dejetos de mineração. Porque assim, vou até colocar de novo, né, uma ilustração bem rápida. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Antes de partir para essa parte da poluição luminosa, entre outras formas de poluição. Porque, gente, um dos grandes problemas da mineração, que eu já falei para vocês, é que assim, você revolve aquele subsolo, aquela estrutura, né? Você despeja o material em outro lugar, acaba contaminando o solo, porque você tira aquele material da estabilidade. Aquele material que estava aqui, tudo acondicionado certinho e tal, que a natureza proporcionou e que não estava tendo problema nenhum, ao levar lá para outro lugar, vai gerar problema sim. Vai gerar passivo ambiental, vai contaminar e, enfim, muitas vezes os danos são imprevisíveis. Aí tem as chuvas, né, que lavam o material, né, que está, nesse caso aqui, tá exposto, né, ao ambiente, e aí tem que ter um tratamento especial dessa água para não jogar no solo. E no passado, passado recente, algumas décadas atrás, inclusive no Brasil não tinha esse controle, e até mesmo em países desenvolvidos. E aí o que acontece? Ao despejar as águas contaminadas em algum lugar, o solo ficava contaminado e aí necessitou-se, até hoje necessita-se de grandes obras de biorremediação. O que seria essa remediação? É algum conjunto de técnicas que permite recuperar o solo, poder usar micro-organismos para digerir, né, para consumir, né, o material contaminado, que pode ser algum material orgânico, ou pode ser até metais, né? Mas tudo que é consumido gera um resíduo, inclusive em qualquer micro-organismo, né? Se consome alguma coisa, tem os seus rejeitos, né? Então, a mesma coisa, por exemplo, o Saccharomyces cerevisiae, que produz o etanol, consome o açúcar, o subproduto dele, né, o dejeto dele é o etanol. Então, micro-organismos que estão sendo pesquisados para consumir materiais residuais de solos contaminados, ele gera algum resíduo e precisa verificar o teor desse resíduo, se vai gerar uma contaminação adicional, né? Então, tem todo um trabalho, muitas vezes, muito custoso para recuperar esse solo. Às vezes, tem que revolver esse solo e acondicionar o ambiente específico, que é acondicionado junto com, dentro de muitas vezes, um aterro especial, né, de resíduos industriais, materiais contaminantes, com controle, com legislação específica em cima. Tá? E existe até um alto custo para manter esses rejeitos. Tá? Que é algo que isso aconteceu no mundo todo, que não havia isso. Cuidado, vamos supor aí, vamos para uma extração de minério que você procura, sei lá, nióbio. Aí você fala, minério de nióbio, mas minério de nióbio não tem só nióbio, tem outras substâncias. Muitos minérios aí, mundo afora, você não vai extrair, tem um produto principal que você vai extrair, mas esse minério tem outros componentes, pode ter fósforo, pode ter ferro, pode ter magnésio, o que seja. E aí você vai extrair o material desejado e vai gerar aí tem aquele material residual que você tem que ou reaproveitar economicamente para extrair mais elementos minerais, né? Ou você vai ter que acondicionar em algum local adequado para tal, para que não ocorra aí contaminação, contato com o ser humano, com os animais, enfim. É um negócio bem complexo. Para que muitas vezes torna-se até inviável economicamente. Agora, imagina, por exemplo, quando tem acidentes radioativos. Por exemplo, o caso de Chernobyl, que contaminou uma área de dezenas de milhares de quilômetros quadrados. O trabalho ficaria tão custoso, né, para retirar toda a vegetação, todo o solo, que acharam conveniente deixar para lá. Só que isolaram a área e
E mesmo quem está morando dentro dessa área, você sabe, né, foi avisado que aquele local lá tem altas doses de radiação, acima dos toleráveis à saúde humana. Então, de novo, muitas substâncias químicas, inclusive minerais, eles têm lá uma tolerância. O ser humano tem uma tolerância de cima dessas substâncias. Então, quanto maior a quantidade de uma substância a qual entramos em contato, menor é o tempo necessário à sua exposição. Por exemplo, radiação. Qualquer elemento emite radiação, até o ser humano emite radiação, só que um nível bem tolerável, muito, muito baixo. Então, por exemplo, se tem algum equipamento, aparelho de raio-x, emite radiação, né? Então a pessoa pode trabalhar nele por apenas algumas poucas horas por dia. E depois de um certo tempo, né, só tem até uma aposentadoria, digamos, antecipada por causa disso. Agora, outra coisa totalmente diferente é quando tem aí acidente radioativo em usina nuclear, enfim. E aí a pessoa pode até manusear o material, mas por alguns poucos minutos, poucas vezes na vida toda, de toda a sua vida. É o que aconteceu na usina de Chernobyl, que tem várias pessoas lá mexendo no material radioativo, ficava alguns minutos e nunca mais voltava. Por quê? Porque já tinha atingido seu limite. E pior que no caso da radioatividade, né, pode gerar problemas à saúde a longo prazo e muitas vezes se confunde com os maus hábitos que teve na sua vida, sei lá. É muito complexo. Bom, o que mais que eu queria falar? Né? Quando eu falo, né, das doenças, né, provocadas pela contaminação do solo, a água não é diferente, né? Porque tanto na água quanto no solo a pessoa pode pegar vermes, bactérias, né, agentes patógenos, enfim, e entrar em contato com matérias que pode causar problemas à saúde a longo prazo, como exposição ao mercúrio, ao chumbo, sei lá, ao amianto e assim por diante. Né? Amianto é mais problemas assim pela inalação, né? É uma outra coisa interessante que eu poderia falar aqui também. Então, já que estamos falando de amianto, né, falando de mineração, né, um dos problemas da mineração também, né, claro que dependendo do minério, é que sempre quando você faz escavação, faz retirada do material, gera um pouco de material particulado, poeira, né, como eu falei, né, antes, pode ir por ação do vento ir para uma cidade vizinha ou ser inalado, né, se não usar EPIs adequados. É o que aconteceu com o amianto, que a longo prazo descobriram que tinha pessoas com problema, com doenças ocupacionais, inclusive câncer, devido à inalação de um ciclo do amianto, que é um tipo de silicato de magnésio, silício magnésio. Tá? Por isso que nos dias de hoje, em muitos países, mundo afora, o uso do amianto é proibido, né? Não se usa mais o amianto. Para quem não sabe, amianto era muito usado em roupas de bombeiros, né? Para agente antifogo, pastilhas de freio, caixas d'água, tubulações, algumas tubulações, telhas de casas, assim por diante. Tá? E a tendência também é acabar o uso do mercúrio, né, devido ao seu potencial ali, né, danos ao sistema nervoso. Então, o grande complicador é que tem que nem todas as substâncias do ser humano sabem os seus impactos. Tá? Quando eu falei de radioatividade, por exemplo, foi necessário morrer gente para descobrir os efeitos nocivos dos materiais radioativos. Né? Enfim, no caso do amianto é a mesma coisa. Depois de muito tempo, eu vi um monte de gente, com todo respeito, falecendo por causa de câncer, silicose, fibrose pulmonar, etc., que aí descobriram os efeitos nocivos. Tá? Então, sobre poluição, danos, né, depois da poluição da água, poluição do solo, é isso. Tá? Que eu vou falar para vocês, né, que um tópico lá no plano de ensino falou sobre impactos à saúde, não está falando sobre isso. Aqui, exemplo de uso do mercúrio. Como assim, garimpo ilegal, né, pega pepitas de ouro, aí para purificar, né, para formar aquelas famosas barras de ouro, precisa usar mercúrio para purificar, porque o mercúrio ele é altamente reativo. E altamente reativo, aí ele evapora, vai para o ar, a pessoa inala, imagina as consequências, né? Ou com a chuva, o mercúrio volta para o solo e a pessoa pisa num solo contaminado com mercúrio. O chumbo, por exemplo, só de curiosidade, o chumbo ele tem um ponto de ebulição bem baixo. Então, a mesma coisa.
Esquenta o chumbo, ele pode ferver e a pessoa pode inalar e causar a longo prazo problemas à saúde, como, por exemplo, debilidade mental. Tá? Entre outros, né? Pense lá na tabela periódica, quanto de elementos que tem e quanto de benefícios e malefícios que eles podem causar. Tá? Existem aí milhões de substâncias, milhares de hidrocarbonetos que, entrando em contato com o corpo humano, pode causar problemas dos mais diversos. Ou uma substância somar o problema do outro e agravar a saúde da pessoa. Tá? Outra coisa também, né, com a ruptura de barragens, né, como infelizmente ocorreu no Brasil nos últimos anos, né, esse material aqui contaminado, né, ele vai contaminar o solo que está na sua jusante. Tá? Porque assim, dentro da barragem não acontece nada. Mas por que está contaminado? Porque muitas vezes usa-se substâncias químicas para separar, né, o minério de ferro dos demais elementos. Usa-se processos químicos, muitas vezes, para separar o que é viável economicamente do que vira refúgio, resíduo. Tá? E aí não tem tratamento e fica retido, sob a esperança de que nunca vai acontecer nada. Infelizmente já aconteceu 2 vezes no Brasil, então eu sei. Bom, vamos parar de falar sobre poluição do ar, da água e do solo, vamos falar sobre outras formas de poluição, né, embora sejam bem rápidas. Como assim poluição luminosa? Quando eu falo de poluição, né, é quando ocorre danos à saúde. E a luz artificial pode causar problemas ao meio ambiente, até à saúde, de certa forma. Mas cada caso é um caso. Quando eu coloquei aqui, por exemplo, interferência da iluminação artificial em alguns ecossistemas, o que quero dizer com isso? Se não me engano, a próxima... Vamos pensar numa foto como essa aqui. Confesso que não sei onde é, mas deve ser numa cidade litorânea. O estádio aqui do até ser internacional, não sei, deve ser Porto Alegre, mas sei lá. Uma cidade litorânea, com uma iluminação potente, bonita, um lugar assim, aparentemente maravilhoso como esse aqui. E aí tem uma avenida com iluminação e faixa de areia. E aí nesse local é um local de desova de tartarugas. Né? Uma tartaruga desova lá, forma lá dezenas, talvez, aí chega numa centena, não sei se chega a centena de ovos. Sabe-se que na natureza, né, de cada mil filhotes, só cada das tartarugas só um atinge a fase adulta, por motivos diversos. Aí tem a ação do homem que gera aí maiores dificuldades, como assim? Um local bem iluminado como esse, a tartaruga recém-nascida, ela confunde com o sol, e aí ela tende a ir no sentido inverso ao mar. Aí o que acontece? Num lugar como esse, ao invés de ir para o mar, ele atravessa, vai chegar na região de iluminação, podendo atravessar até uma via como essa aqui, movimentada. Em alguns lugares, infelizmente, tem casos, relatos, acho que na Bahia, de tartarugas atropeladas. Porque confunde a iluminação artificial com o sol. Tá? Por isso que eu falo assim, interferência da iluminação artificial em alguns ecossistemas. Tá? Agora aqui, interferência e telescópio é um negócio interessante. Porque telescópio é, né, um equipamento que a pessoa geralmente usa à noite, mas não pode ter interferência da iluminação artificial, né, no caso de uma iluminação urbana ou de uma estrada. Porque se tiver, o astrônomo não consegue ver determinados corpos celestes. Basicamente isso. E aí tem uma coisa, né? Por que eu coloquei uma imagem como essa aqui? Uma imagem aí que é, dependendo da pessoa ver, nossa, que coisa mais linda, né? Ou os outros vão achar que é uma poluição visual. Dependendo da saúde da pessoa, especialmente quando a pessoa tem epilepsia, uma imagem como essa aqui, mas assim, algo assim mais enfatizado, com elementos piscantes, vibrantes, pode causar algum distúrbio. Até surtos de a gente fala epilepsia. Tá? Então, muitas vezes, isso aqui pode causar problemas a pessoas sensíveis. Isso que também, né, qualquer elemento, qualquer superfície que tem na natureza, e também criados pelo homem, eles geram radiação. Ou melhor dizendo, geram ondas eletromagnéticas. Que aí depende do comprimento de onda e da intensidade.
Então, alguns elementos usados para iluminação, lâmpadas, as superfícies, os filamentos, eles podem gerar ondas eletromagnéticas que podem causar alguma interferência à saúde. Tá? Até mesmo a iluminação artificial causa algumas alterações no organismo das pessoas. As pessoas têm dormido mais tarde, as pessoas têm tido uma dificuldade para dormir devido à iluminação. De certa forma, é uma forma de poluição porque ela interfere na saúde, no bem-estar das pessoas. Tá? Aqui que eu estou falando para vocês. Aqui, o último caso, né? Ambiente de céu escuro excelente, onde não tem interferência da iluminação urbana. Então, a pessoa lá aciona o telescópio e consegue ver, né, os corpos celestes, tal, né? Não apenas as estrelas, os planetas, satélites, etc., né? Nebulosas, enfim. Ao contrário, o céu no interior da cidade, que consegue ver apenas alguns pontinhos, por quê? Porque está tendo interferência da iluminação dos postes. Isso é poluição luminosa. Aí um exemplo, né, a melhor iluminação é essa que a luz tende para baixo. E é óbvio, né? Porque para sempre uma iluminação de rua é para iluminar, para facilitar a ação de um pedestre, de um ciclista, de um motorista, motociclista, né? Por que vai iluminar lá para cima, né? Para quê? E o mais legal é que se você concentrar a iluminação para baixo, ele tende a energia luminosa ir mais para baixo. Quer dizer, desculpa, ter mais energia para iluminar onde realmente necessário. Porque aqui dentro vai ter o quê? Superfícies espelhadas que vão refletir e vai incidir, vai ter uma concentração de energia luminosa em uma menor área, tendo uma iluminação de melhor qualidade. Claro que embaixo vai ter um piso claro, vai ter alguma superfície clara que vai refletir um pouco da luz e vai tender para cima. Tanto que, quando, por exemplo, quando alguém viaja de avião à noite, vai ver lá, né, as calçadas, as ruas iluminadas, devido ao reflexo da luz, que uma parte da luz pode ser até absorvida, a energia luminosa pode ser até absorvida pela superfície, né, das pessoas, pela calçada, pela rua, né, pelo asfalto, uma parte ela é refletida e vai para o espaço. Por isso que a gente vê do avião lá em cima as ruas iluminadas. Tá? Então, estão vendo aqui a pior condição, que é essa aqui, e a melhor condição, que é a última. Tá? Aí que eu falei, né, do problema, né, da tartaruga, né, que confunde a luz da rua com o sol, então faz o caminho inverso e não consegue chegar ao mar. Tendo que necessitando de uma ajuda aí das pessoas, né, para reconduzi-lo, né? Aí que eu falei, iluminação na orla, adequada e não adequada, por causa disso que eu falei, né? Por que iluminar a areia? Por que iluminar a água? O certo é iluminar apenas onde as pessoas estão, né? E aí, eu coloquei outro ponto. Por exemplo, só para terminar, né, no caso da dificuldade da iluminação, um dos melhores lugares para ver o céu no mundo é no Chile. Tem lá no deserto do Atacama, tem vários observatórios internacionais. E aí tem uma cidade próxima que teve que se adaptar devido à presença dos observatórios. Para ter um céu como esse aqui do lado direito. Vamos lá para a poluição visual. Visual apenas estética. Aí depende, né? Porque tem aquela poluição visual, né, que atrapalha, que interfere na estética de um centro histórico, de uma construção histórica, de um ambiente histórico, né? Porque um prédio pode ser tombado pelo patrimônio histórico por uma rua inteira, um bairro inteiro. Em São Paulo, alguns anos atrás, houve uma mudança visando, né, como dizem, né, que o objetivo para diminuir a poluição visual, então as lojas diminuíram o tamanho das suas propagandas, né, das suas placas. Tá? Diminuíram o tamanho das suas placas para minimizar a poluição visual. Mas tem lugares, não só em São Paulo, mas em qualquer lugar do mundo, que tem outdoors imensos, placas imensas, e que pode causar uma interferência, de certa forma, principalmente para quem está dirigindo. Porque muita informação, né, atrapalha. Tá? Aí fica a questão, visual apenas estética. Aí tem algumas discussões aí, né,
Por exemplo, comparar pichação com grafite, um outdoor bem feito com material aí, vocês vão ver daqui a pouco, como esse aqui, que é propaganda inserida aqui em tapumes de uma obra abandonada, por exemplo. Esse é na cidade de Santos. Tá? Principalmente quando tem aqui tapume, parede de obra abandonada, coloca essas propagandas. Aí é a grande questão. Poluição visual ou apenas estética? Estética não é, né? No caso desse aqui, né, uma via bastante movimentada, se não me falha a memória, cruzamento da Avenida Rebouças com a Avenida Paulista, não tenho certeza, quem conhece pouco São Paulo, mas para quem está dirigindo não atrapalha, não tem muita informação, possivelmente sim, né? E às vezes a pessoa acha bonito, tem gente que acha horroroso, eu particularmente acho horroroso um monte de poste com fio e com fiação. Tá? Mas cada um, né? Agora, isso aqui com certeza ninguém gosta, né? Quando a poluição visual significa lixo acumulado. Ou também muita propaganda política. Né? Pensa numa pessoa que está dirigindo. Será que a pessoa consegue se concentrar com tanta informação? Tudo bem que é propaganda, mas e se for, por exemplo, um monte de placas, como aqui? Deve ser uma via, né, que a pessoa deve andar bem devagar. Mas pensa, por exemplo, uma pessoa que está perdida, está procurando o lugar, não, o seu destino final, está procurando. Aí vem um monte de placa, tem que ficar olhando para cá, principalmente quem está sozinho, né? Aí atrapalha o trânsito, não vê que tem moto chegando, bicicleta chegando, enfim, é encrenca. Dispensa comentários, né? E aí tem a grande questão, né? Pichação ou grafite? Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas, enfim, existe essa questão também. Como já teve caso lá em São Paulo, né, de grafite, em que a prefeitura passou a tinta por cima dizendo que era pichação. Tá? Então, uma discussão até bem acalorada em cima disso. Agora, isso aqui é pichação, né? Aqui, ó. Estabelece programa de combate à pichação em São Paulo. Vou fazer uma coisa bacana como essa. Uma arte, né? Dispensa comentários. Esse é o ambiente ideal, né? Por exemplo, construções, né, que não sei se são tombadas, né, mas que ninguém discorda que é bonito, né? Com poucas propagandas, tem todos, enfim, né? Preservando a arquitetura. Aí eu pergunto, isso é poluição visual? O que vocês acham? Tá, uma imagem, uma paisagem litorânea cheia de geradores eólicos. Para alguns pode ser nada demais. Para outros, uma grande fonte de poluição sonora. Não vou falar daqui a pouco. Aí. Bonito ou feio? Mas antes disso, vamos falar de poluição térmica. O que é isso? É poluição decorrente à inserção de um fluido com uma temperatura diferente da temperatura ambiente. Isso é muito comum, por exemplo, em centrais termonucleares, onde é necessária uma grande quantidade de água para fins de arrefecimento, né? Para quem não sabe, vou fazer só uma curiosidade aqui. Qual a diferença entre arrefecimento e resfriamento? Resfriamento, quando você abaixa qualquer produto aí a uma temperatura abaixo da temperatura ambiente. Por exemplo, uma geladeira é responsável por um processo de resfriamento dos alimentos, das bebidas. Arrefecimento é quando você baixa a temperatura de uma temperatura muito alta para outra que ainda é mais alta que a temperatura ambiente. Aqui é o caso de uma usina termoelétrica, uma usina termonuclear, que tem fluidos, né, que estão na temperatura, vamos supor, de que tem que abaixar de 400 para 150 graus Celsius. Aí é arrefecimento. Tá? Até mesmo, por exemplo, um bolo. Faz o bolo e tal, e aí, não é bom, qualquer receita, que depois aí tira do forno e tem que colocar em algum ambiente para diminuir a temperatura. Pode ser considerado arrefecimento também. Então, aqui, ó, alteração da temperatura, por exemplo, né, da água decorrente de atividades industriais de geração termoelétrica. Consequência, você joga água quente no ecossistema, alguns seres vivos podem morrer, principalmente seres vivos extremamente sensíveis
há pequenas variações de temperatura. Tá? Por isso que eu coloquei aqui uma foto de uma usina nuclear. Para quem não conhece, usina Angra 1, Angra 2 e Angra 3 em construção. A geração de energia elétrica termonuclear ele gera uma quantidade de calor enorme, né? Então necessita-se da água do mar para arrefecimento. E aí, em algum ponto, joga-se água quente e faz a averiguação, né? Quanto mais água para isso, menor a diferença de temperatura e menor o impacto ambiental. Poluição sonora. Às vezes é para uma pessoa é poluição, para outra não, né? O que é poluição sonora para vocês? É um carro passando na rua depois das 10 da noite tocando som no último volume. Né? Porque depois das 10 quem não quer descansar, né? Principalmente durante a semana. Domingo, né? Que um dia sem ter que acordar cedo. Então isso pode ser considerado poluição sonora. Alguém passando na rua fazendo arruaça, um som alto, moto dando aquele som chato, né? Dando ignição na moto já em funcionamento, né? Enfim, o trânsito do dia a dia, principalmente para quem mora perto de uma avenida, de uma estrada, de uma rua movimentada, é cansativo, é extenuante. O ruído do avião a jato decolando, pousando e atividades urbanas diversas são outros tipos, né? O grande problema da poluição sonora é que existem dois tipos: ruído de impacto e ruído contínuo. Ruído de impacto é aquele que a gente leva a susto. E ruído contínuo, por exemplo, vamos supor que alguém durma do lado de uma geladeira. Um aparelho de ar-condicionado bem barulhento. Né? Então, aquele ruído contínuo, às vezes, até acostumamos até um certo limite também. Então, o que é o ruído? É uma manifestação decorrente à movimentação de ar. Tá? Porque a fonte de ruído, ela empurra o ar e os nossos ouvidos são sensíveis e interpretam aquela movimentação de ar de uma determinada forma. Tá? E esse ruído ele pode ser medido em decibéis, que é uma medida famosa em decibéis, mas os decibéis foram criados depois de uma outra unidade que é a intensidade sonora. Pode ser, por exemplo, watts por metro quadrado, enfim. Então, a intensidade sonora que possibilitou a formação de uma medida como os decibéis, que é o que nós conhecemos muito bem. Então, por exemplo, quando fala de uma atividade industrial, é algum processo industrial que gera muito ruído, pode ser um impacto de uma batida, algum ruído contínuo, algum processo que gera ruído contínuo, que muitas vezes pode ser atenuado, pode ser minimizado, porque muitas vezes o ruído é decorrente de alguma anomalia. Aí, das duas, uma, ou estuda para verificar se é possível minimizar esse ruído, ou instala uma câmara anecoica. O que é isso? É uma instalação, um cubículo em que retém aquele ruído. Tá? Às vezes é material metálico, com material isolante acústico por dentro, pode ser uma espuma, ou se for precisar de alguma coisa bem barata, caixa de ovo. Tá? Para que as pessoas que, em geral, vão ter que ficar do lado de fora, não sofram com ruído. Porque há relatos de que certos ruídos a longo prazo causam problemas até mentais. Problemas mentais. Tá? Agora, se não conseguir resolver dessa forma, a pessoa tem que usar protetor auricular, que pode ser aquela espuminha dentro do ouvido, ou usar um fone desse de cabeça. É que muitas vezes até mais eficiente. E mais confortável também. Tá? Poluição sonora também, né? Quando alguma pessoa coloca um fone de ouvido e ouve o som no último volume, né? Aí, com o tempo, a pessoa acostuma e começa a ter indício de surdez permanente. Né? A pessoa pode ter surdez permanente ou por ruído contínuo, como, por exemplo, som no último volume ou ruído de impacto depois de alguma explosão, por exemplo. Tá? Algum choque. Então, voltando aqui, atividades industriais, a pessoa pode resolver o problema pontual, ou colocar uma câmara anecoica, ou colocar EPIs. Né?
para a pessoa não sofrer, para não ter problema, porque isso aí é uma situação de ambiente salubre. Porque ambiente salubre é tanto o contato com algum agente que tem no ar, na água ou no solo, e também pode ser derretido de ruído, ou em caso, nem sei se existe, né, decorrente aí a uma iluminação muito forte. Tá? A cada planta industrial tem lá seus problemas, né, de poluição, como falei, né, água, ar e solo, até mesmo sonoro. Contínuo, impacto, muito forte, não muito forte, regular, irregular. Tá? É isso. Que mais? No caso de trânsito, aeroportos, é mais assim, pessoas que moram nas proximidades. Tá? Raramente há alguém que trabalha perto, por exemplo, aeroporto, a pessoa obviamente usa protetor ocular, não tem tanto problema. Tá? Atividades urbanas diversas pode ser uma obra, uma brincadeira que faz muito barulho, por exemplo. Bom, quem gosta disso aí? Ninguém gosta. Isso é poluição sonora também. Essa é uma foto, isso é de um bairro perto do aeroporto de Heathrow, que é o maior aeroporto da Europa, aqui em Londres, região de Londres. Que havia um projeto, né, de demolir algumas casas para construir mais uma pista de pouso, só que a comunidade que mora ao redor recusou, porque ia aumentar o fluxo de aviões e também o ruído. Em alguns lugares, algumas estradas já se coloca, por exemplo, paredões de concreto ao redor das pistas. Para quê? Para minimizar o ruído para quem mora nas proximidades. Porque as pessoas que moram próximo têm que submeter ao ruído e também à poluição, principalmente num ambiente como esse aqui, totalmente congestionado, né, que freia, acelera, polui mais. A concentração de poluentes é maior. Quem mora perto está lascado aqui nesse caso, né, porque aqui tem várias torres né, de geração eólica que geram muito ruído, geram ondas eletromagnéticas que causam interferência à saúde das pessoas e também dos animais como morcegos e aves. Tá? Então, assim, é uma geração limpa porque não polui o ar, nem a água, nem o solo diretamente, mas gera ruídos, gera interferências, o impacto das pás pode matar os animais, né, aves, morcegos, enfim. Mas quem não fala sobre poluição, quem é a favor? Não vou dizer quem é a favor, né? Eu praticamente sou a favor, mas há alguma gente retrucando assim, se não fosse esses geradores eólicos, teria que instalar uma usina a carvão que causa muito mais impactos negativos ao meio ambiente e à saúde. Então, muitas vezes se retruca dando alternativas ambientalmente muito piores. Né? Esse é o exemplo de um decibilímetro. E vamos lá, vamos falar mais digamos, a parte mais científica. Né? Então, aqui alguns exemplos de níveis, né? Mas só uma coisa importante. Essa medida de decibéis é uma medida logarítmica, digamos. Onde eu quero chegar? De 40 a 80 decibéis, vocês podem até pensar, é o dobro. Em decibéis é o dobro, mas em intensidade é muito pior. Tá? Há uma escala muito pior, que é algo, vamos supor 10 elevado a 1 de intensidade, 10, né? 20, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6. Né? Então, a intensidade aumenta. Se decibéis aumentar em escala linear, a intensidade energética, a intensidade sonora aumenta em uma escala logarítmica. E aqui, por exemplo, nesse vermelho escuro, 115 para cima, sons excepcionais, lesão irreversível. Por exemplo, colocar um fone de ouvido bem no fundo, aqui bem no canal auditivo, ou um avião decolando. Tá? Isso aqui eu vou explicar. É a relação entre nível sonoro e decibéis e frequência. É possível fazer um experimento de sensibilidade da frequência. Porque vocês estão vendo, né, que ela aumenta, né, da esquerda para a direita, vai de 20, que é a frequência mínima que o ser humano consegue detectar, vai chegando até 20.000. Com a idade, essa frequência máxima
ela tende a diminuir. É normal que alguns idosos não consigam ouvir certos sons que as crianças conseguem ouvir. Mas 10, 15 anos atrás, havia uma brincadeira de criança nas escolas, talvez pegue aí, acho que é a geração de vocês, em que colocava-se um som com uma frequência muito alta, como 18.000 decibéis, e o professor não ouvia. E a Claro vendia esse tipo de toque, na época de comércio de toque de celular. Tá? Então, assim, com o passar do tempo, a acuidade auditiva diminui, isso é natural. Então, se uma criança consegue ouvir 18.000 decibéis, o idoso não consegue ouvir mais. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, a zona de audição é essa aqui, que é em amarelo, que ela vai variando, né, de acordo com a frequência. Por exemplo, numa frequência de, sei lá, aqui deve ser aqui uns 5.000 decibéis, 5.000 Hz, consegue ouvir uns 15 decibéis. Agora, quando é som de 100 Hz, só consegue ouvir 50 decibéis. E a região vermelha é limiar de dor, né? Isto é, uma situação que já é desagradável. Procure um vídeo que mostra a variação da frequência, que vai de 20 até 20.000. Tá? Só que isso aqui é a acuidade auditiva do ser humano e dos outros seres vivos. Por exemplo, gato e cachorro vai de uns 30 até 40.000. Isto é, de 20.000 a 40.000, os cachorros e os gatos, dos 20.000 a 40.000 eles conseguem ouvir, mas não. Morcego e golfinho vai até 160.000 Hz. E elefantes e topeiras, eles têm uma acuidade mais para baixo. Onde eu quero chegar? Tem alguns sons, inclusive alguns sons que significam perigo, que o ser humano não consegue detectar, mas os outros animais conseguem. Por exemplo, uns anos atrás, acho que 10, 15 anos atrás, teve um tsunami devastador lá no Sudeste Asiático, e que os elefantes conseguiram perceber e fugiram para regiões mais altas. O ser humano não conseguiu entender por que disso. Aí depois chegou o tsunami. Então, aqui os seus efeitos. Por exemplo, mais alto, né? Vamos colocar mais alto, alto risco de surdez. Surdez permanente. Antes disso, dor. Né? Antes disso, perda temporária. Né? Aí também tem dificuldade de concentração. E limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Da mesma forma que resíduos, dejetos, também há uma tolerância. Também há uma tolerância de ruído, né? Quanto maior o ruído, menor aqui, ó. Quanto menor o ruído de decibéis, menor a exposição necessária. Tá? Aqui que eu falei, intensidade, watts por metro quadrado. Por exemplo, a 20 decibéis, 10 elevado a menos 10 watts por metro quadrado. A 40, né, que é o dobro de decibéis, uma intensidade 100 vezes maior. De 40 para 50 decibéis, a intensidade é 10 vezes maior. E assim por diante. Por isso que eu falei que é uma outra escala que não é linear, é exponencial. Esse aqui é exemplo de uma câmara de laboratório de testes, né, que é uma câmara anecoica, uma das melhores do mundo, né, para experimentos na área de informática. Para detectar ruídos gerados em microprocessadores, por exemplo, placas de vídeo, placas de computador, etc. Esse aqui é um material especial, né, que absorve o máximo o som. E vocês estão vendo aqui que tem uma grande área superficial. Quanto maior a área superficial, maior a capacidade de absorção de ruído. Ainda mais se o material for poroso. Tá? Vou parar por aqui, né, senão fica muito extenso, mas falta pouco outros exemplos de poluição, tá? Até daqui a pouco.